Fala, meus queridos, está começando aí mais um Fala Tio João. E hoje, né, nós vamos novamente falar, como sempre, sobre alguns assuntos da geopolítica internacional e da política nacional. Tá? Recentemente, não estão tendo muitos casos ou sendo falado demais sobre a política nacional. Então, eu acredito que agora, né, pós-eleições, está todo mundo um pouco de saco cheio desse assunto. E então, assim, eu vou focar um pouquinho mais na questão da geopolítica internacional, mas sempre aí vou trazer alguma coisa, alguma notícia, alguma informação legal aí sobre a política nacional, certo? Então vamos aos assuntos de hoje. Vou pegar aqui o meu rascunho, tá? Primeiro assunto. Rússia garante que se Israel continuar fornecendo armas para os ucranianos, as consequências serão desastrosas para o país. Enquanto isso, né, o Japão faz desfile marítimo com cerca de navios de outras 12 nações no mesmo dia em que Coreia do Norte faz desfile com cerca de 180 mísseis balísticos em uma demonstração de força diante dos treinamentos realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul. Tá? Os Estados Unidos também garantiu o envio de caças ao Golfo Pérsico, afirmando que, ainda esta semana, pode ocorrer um ataque do Irã à Arábia Saudita. O que está acontecendo aí, né? E os Estados Unidos também, né, pedem de forma enfática à Ucrânia, né, e principalmente ao presidente Volodymyr Zelensky, que demonstre abertura para negociações de paz com a Rússia, disse o jornal The Washington Post. Certo? Essas são as notícias que nós vamos falar sobre a geopolítica internacional e sobre a política nacional. Né? Recentemente, os jornais vêm falando de uma tal emenda de relator. O que será essa emenda de relator, né? E, além disso, independente de quem esteja no governo, seja oposição. Tá? Estes são os assuntos de hoje. Antes da gente começar a falar aí sobre eles, eu vou pedir para vocês, cara, deixarem aí o like, compartilharem, né? Me darem uma força se vocês gostarem do assunto, pretenderem, né, ficarem um pouco mais atualizados sobre o que está acontecendo. Né? Eu conto muito com a ajuda de vocês, peço aí a força, a compreensão, né? E vamos lá, né? Tô aqui na luta tentando fazer um pouco de diferença aí pelo nosso país. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre a questão de Israel. Israel no início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, tentou se manter um pouco mais neutro, tá, entre os dois países. Porque eles possuem relações muito importantes, tanto com países da OTAN, como com a Rússia também. E isso, né, deixou o governo do Benjamin Netanyahu, se eu não me engano é esse o nome, tá? Se eu tiver errado aí, né, que é o primeiro-ministro de Israel. Se eu tiver errado, peço desculpa. Né, em uma situação muito complicada, tá, para eles. Ele fica num ponto de muita tensão ali. E Israel é uma grande potência militar mundial, né? Eles possuem tecnologias avançadíssimas para ataque, mas principalmente para defesas, tá bom? E a Rússia diz que se Israel continuar a fornecer proteção antiaérea aos ucranianos, ainda que por meio de países terceiros, estarão cruzando uma linha vermelha e terá consequências catastróficas para o país. E aí, né, o que a Rússia está dizendo com isso? O que tem acontecido? Israel tem fornecido armas, além de drones, e drones kamikazes, né, armamento ainda, né, tá em negociação, né, aquela proteção antiaérea, a qual Israel é protagonista aí, né, nessa tecnologia. O Israel tem enviado para a Polônia. E a Polônia, que é um país da OTAN e que faz fronteira ali com a Ucrânia, pelo norte da Ucrânia, se não me falha a memória, tem enviado esses materiais armamentistas que Israel envia a Polônia para os ucranianos para combaterem os russos, tá?
Porém, né, eles possuem, né, como disse aí, diversos inimigos regionais, como o Irã, tá, que é um forte aliado da Rússia. E a Rússia, né, com esta ameaça, né, acho difícil que a Rússia queira atacar Israel, mas é possível que eles financiem alguns inimigos de Israel para que eles façam ataques a Israel. Tá? Então fica aí, né, essa questão de tensão, esse ponto aí de tensão entre Israel e Rússia. Tá? Lembrando também que no início dos conflitos, Israel tentou mediar a paz, né, um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, mas essa posição foi tomada pela Turquia. Tá? A Turquia que vem aí protagonizando um bom papel, tá? Quanto à geopolítica internacional. Tá? Não estou dizendo que é algo bom ou que é algo ruim, digo que para o país deles é algo bom. Lembrando, né, geopolítica é o mundo da hipocrisia, certo? E aí vamos falar, né? O Japão, tá? Saiu aqui, né, notícia dos jornais locais que, em meio às recentes tensões, o Japão protagonizou ontem um desfile naval com navios de 12 países diferentes na região aqui, né, da Ásia, do leste asiático, tá? Buscando demonstrar uma certa unidade ante China e Coreia do Norte. Tá? Ou seja, aqui os países eles possuem grandes conflitos históricos já, né, que vêm desde muito tempo antes da Primeira e Segunda Guerra, mas principalmente, né, esses conflitos também ali na questão da Segunda Guerra Mundial trazem questões delicadas entre os países. Tá? E, né, em meio a essa questão aqui, essa região essa situação de conflitos, né, essa questão de tensão que está havendo ao longo do mundo e essa tensão grande aqui no leste asiático, tá, tem causado aí preocupações, tá, em países que são mais aliados aos Estados Unidos, né, e outras coisas. Então aqui Austrália, Japão, Coreia do Sul, Índia e alguns outros países estão formando aí um eixo, né, de proteção e de anti-expansionismo chinês, tá? E também, né, devido aí ao próprio, né, desfile protagonizado pela Coreia do Norte, que, né, desfilou com mais de 180 mísseis balísticos. Inclusive, né, eles dizem que alguns mísseis ali nucleares que eles possuem, tudo mais, possuem capacidade de acertar todo o continente americano, né? Eles fizeram esse desfile em uma demonstração de insatisfação muito grande com esses recentes exercícios militares ali, né, que os Estados Unidos têm realizado com a Coreia do Sul, tá bom? Então aqui, né, questão de bastante tensão no leste asiático ainda, tá? A situação aqui tá bem tensa, eu percebo que os próprios japoneses aqui estão bastante preocupados com essa questão, tá? Então, assim, continuando aí, né, falando um pouco mais sobre as ações dos Estados Unidos, né, ao redor do globo, tá? Disse a inteligência americana que identificou a organização de um possível ataque do Irã à Arábia Saudita, que pode acontecer ainda esta semana, cara. Então, assim, em prevenção a isso, os Estados Unidos garantiu que estão enviando caças à região do Golfo Pérsico, tá? Com o intuito de manterem algum tipo de proteção e até mesmo poder agir de forma mais rápida, de uma forma preventiva ou até mesmo defensiva, né, desse possível ataque que a inteligência americana disse ter identificado dos iranianos em direção à Arábia Saudita. Desculpa, tá? Eu tô um pouco resfriado, tá? Então, perdão aí, né? Um pouco a voz está meio ruim e tudo mais. Mas seguindo aqui, lembrando, né? Vamos lembrar aí que os Estados Unidos, recentemente, o governo Biden, tá? Ele tentou se aproximar de antigos inimigos americanos em detrimento de alguns aliados históricos, tá? Dos Estados Unidos. E isso deixou uma certa insatisfação com esses outros países que se aproximaram, tá, um pouco mais da Rússia.
E aí, com esse envio aí de caças à região e tudo mais, parece que os Estados Unidos estão tentando se aproximar um pouco mais da Arábia Saudita, que possui, né, cara, um mercado muito forte, uma importância muito grande na questão do petróleo, que sabemos que hoje é o que move o mundo, tá? Então, né, aí Estados Unidos tentando se reaproximar um pouco mais da Arábia Saudita dessa maneira, é pelo menos aí a especulação de alguns especialistas, né, da área. Então vamos lá. O jornal, né, The Washington Post, publicou estes dias que o governo Biden estaria também pressionando bastante o presidente Zelensky a demonstrar interesse em negociar a paz com a Rússia. E aí, o que acontece? Por que ele estaria pressionando assim de maneira mais forte, incisiva, o presidente, né, Zelensky a demonstrar esse interesse? Acontece que os Estados Unidos, eles possuem, né, as eleições presidenciais de 4 em 4 anos, tá? E as eleições também, né, da Câmara, tá? Ocorrem também de 4 em 4 anos. E elas se espaçam, né, de 2 anos, tá? Então, agora vai acontecer a eleição de meio de governo presidencial, tá? Como é assim conhecida lá nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Hoje, o parlamento, né, americano conta com maioria democrata, tá? Que é o governo, né, que faz parte do partido, perdão, do partido do governo Biden. E aí isso faz com que ele tenha uma certa facilidade para aprovar projetos e governabilidade, uma maior governabilidade. E o que acontece? Essas sanções que os Estados Unidos, né, junto com os países da OTAN, estão protagonizando, a Rússia, isso tem afetado bastante a economia da União Europeia e do próprio Estados Unidos, tá? Isso tem causado bastante problema econômico, tá? Muitos problemas econômicos aos Estados Unidos, fazendo com que, inclusive, a taxa de juros, né, lá do Banco Central tenha aumentado, tentando segurar e frear um pouco a inflação que está grande. E nós já sabemos que inflação alta é sinônimo ó, pensou? Insatisfação com o governo. Então, o Biden está bastante preocupado com essa questão, tá? E com as eleições que vão acontecer agora. E, cara, quanto antes essas sanções terminarem, melhor. Então ele está aí pressionando, até o Papa se meteu pedindo auxílio, né, cooperação entre os países para que eles encontrem a paz, cara, e acabem de uma vez por todas com essa guerra que tem prejudicado a União Europeia e os Estados Unidos, além do mundo, né, como um todo, mas principalmente, né, esses polos que estão aí fortemente sancionando a Rússia. E aí agora a gente entra um pouquinho aí, né, nos assuntos da nossa política nacional do Brasil. E o que acontece? Para os nossos veículos de imprensa brasileiros, tá? Lula nem mesmo assumiu, tá? Ele nem assumiu ainda e já fez com que o orçamento secreto nunca tivesse existido, tá? O que isso quer dizer? Né, os veículos vêm nomeando agora, tá, recentemente, o tal orçamento secreto como emendas de relator. Então eles mudaram agora, estão publicando e tudo mais, fazendo publicações, falando em emendas de relator, enquanto quando falavam sobre o Jair Bolsonaro, né, o atual presidente, eles vinham falando sobre o tal orçamento secreto. Então, e o que seria exatamente, né, esse orçamento secreto, tá? Essas emendas de relator. Então, né, o pagamento das emendas de relator, orçamento secreto, tá? Sempre que você ler emendas de relator, leia orçamento secreto. Não é nada, não é diferente, é a mesma coisa, tá? Ela não exige identificação de quais parlamentares as solicitaram e nem distribuição igualitária do dinheiro, ou seja, corre solto, cara, o dinheiro corre solto ali. Existem diversos tipos de emendas e dentre elas essa emenda de relator, que, né, você não identifica ali quem é que solicitou, para quem vai, com que vai gastar o dinheiro. Então, assim, transparência zero, tá?
E por isso que muitos especialistas aí dizem que é a legalização do mensalão do Lula. Por quê? Porque você, através dessas emendas de relator, tá? Orçamento secreto, você consegue trazer mais apoio e faria o que? A compra de votos, né? Uma suposta compra de votos aí, né? Para a gente se precaver aí de processo, tá? De parlamentares para aprovarem projetos e dentre outras coisas, né? E por fim, cara, eu quero deixar aí um recado para vocês, tá? Que assim, político não tem que ser endeusado de forma alguma, tá bom? Vocês não devem levar a política como o nosso país, de uma forma geral, leva tudo como leva o futebol, tá? Política não é futebol, cara. Você não pode simplesmente torcer para um candidato, escolher um candidato, torcer para ele e é o meu candidato, defender ele com todas, né, com todas as suas forças, com unhas e dentes ali. Não faça isso, cara. Você prejudica o seu próprio país, você prejudica, muitas vezes até mesmo o próprio candidato, tá? Porque você defende os absurdos daquele candidato, ele não muda a postura dele, e aí acontece, né, cara, dele não ser reeleito e tudo mais. Então, assim, que é um pouco do que aconteceu aí com o Bolsonaro, que eu acho que se a base tivesse cobrado dele, tá, mais do que, né, muito mais do que cobraram, e aí o Bolsonaro fez sempre esse jogo de todo mundo que criticava o governo se tornava inimigo e oposição e tudo mais. A base, né, mesmo, se toda a base como um todo tivesse permanecido unida e apoiado, né, e apontado os erros do governo e cobrado para que o Bolsonaro agisse de forma diferente, provavelmente ele seria reeleito agora, porque ele teria posturas diferentes quanto a isso. Então, cara, se ganhou o candidato que você votou, cobra ele, irmão, cobra ele, tá? Né, assim, especialmente se, né, quando ganha o candidato que você vota, tá? Então, independente, tá corrigindo aí, tá? Ganhou o que você vota, cobra. Não ganhou, cobra, entendeu? Ganhou, cobra mais ainda. E cobra, cara. Tem uma postura de um chefe, um patrão que escolheu alguém em meio a um processo seletivo. E tudo aquilo que ele fizer de bom e de ruim, tá, também são de responsabilidade sua. Então, por favor, cara, cobre aí, tá bom? Vamos encerrando aqui o vídeo de hoje, mais uma vez aí por volta de 17 minutos, tá? Eu vou tentar fazer um pouco menor aí, por volta de 13 a 15 minutos mais ou menos, tá? Mas, pô, por favor aí, deixem o like, compartilhem com os amigos e tudo mais, e até o próximo Fala Tio João. E mais uma vez, duvidem de tudo que eu falo aqui, deem um Google.